Bom dia, irmãos. Queridos, nós vamos realizar hoje nossa terceira etapa do nosso curso, Libertando-se das Cadeias Emocionais. E eu gostaria de iniciar orando juntamente com você, mas assentados mesmo, inclinando a cabeça, vamos falar com o Senhor. Amado Deus, queremos, ó Pai, estar na direção do Teu Espírito e queremos avançar, queremos aprofundar e receber as revelações do Senhor, para que o nosso entendimento seja completo e o Senhor possa fazer esta base de entendimento espiritual. O Senhor nos estruture, ó Deus, com as verdades do Senhor. Leva-nos, ó Pai, à aceitação, leva-nos, Deus, à compreensão, para que possamos realizar o conselho, para que nós possamos, ó Deus, ser completamente regenerados no Senhor, por meio da palavra do Senhor. Aplique, Senhor Deus, a Tua palavra, abrindo, Senhor, nosso entendimento acerca das verdades espirituais, e que, de posse dessas verdades, nós tenhamos a ousadia e a coragem de fazer aquilo que deve ser feito, em nome santo de Jesus, para que a Sua glória se manifeste em nós. Amém? Queridos, eu tenho pedido aos irmãos que façam o que nós chamamos de mapa de vida, que é nada mais, nada menos do que uma retrospectiva por fases daquilo que você viveu. E a intenção desse pedido e desse exercício é que nós possamos, cada um de nós, venha a conhecer situações pelas quais passaram e que tipo de ação maligna, onde o diabo agiu naquela fase da sua vida, ou que tipo de ferida emocional, onde ela surgiu, e o que tem norteado, o que tem feito por você, ou o que tem levado você a fazer, melhor dizendo, para que você se entenda, para que você se conheça. Eu vou separar os próximos minutos, 15 minutos a 20 no máximo. Eu vou apresentar o meu mapa de vida. Você me conhece? Sabe a minha história? Eu não vou pedir a você, eu não estou pedindo a você para fazer algo que eu não fiz. Então, eu vou resumir, eu poderia ficar uma hora e meia, apenas mostrando o meu mapa, detalhando as situações. Mas eu vou fazer uma rápida passagem, em coisa de 15 a 20 minutos no máximo, porque em seguida nós vamos falar sobre a reconciliação geracional. Nós vamos ver duas histórias muito importantes que contribuíram para que nós tenhamos uma situação trágica em todo o mundo, especialmente no nosso país. Porque os reflexos são a nível pessoal, familiar e social, daquilo que nós fazemos, daquilo que o diabo faz na vida das pessoas. Bom, em relação ao mapa de vida, deixa eu explicar. Eu não fiz conforme eu pedi a vocês. Fiz um pouco mais complicado, digamos assim, porque eu quis ilustrar, e qualquer pessoa tem a liberdade, e é bom que faça isso, use a imaginação. Se você quiser dedicar-se de uma forma mais profunda ao seu mapa, você pode, por exemplo, no seu caderno, buscar fotos daquela fase, anexar no caderno. Isso vai te auxiliar a memorizar. Você pode usar a sua criatividade da forma que puder, para que você possa enriquecer o seu trabalho. Quanto mais você fizer isso, você vai ter mais acesso, maior acesso a informações que vão saltar na sua mente. Talvez alguns de vocês ainda não tenham levado a sério esse exercício. Eu peço a você que faça isso. Eu quero incentivar você a fazer esse exercício, e a razão que eu estou mostrando no meu mapa é justamente com esse propósito. Primeiro, que você possa me conhecer um pouco melhor,
e depois que você possa se sentir estimulado a fazer isso, a enfrentar o seu passado. Amém? Queridos, é um mapa mesmo. Eu nasci em Lagoa da Prata em 22 de setembro de 1963 e os primeiros anos da minha infância eu passei aqui na cidade de Lagoa da Prata juntamente com os meus pais, né? E dentro desse mapa, a minha primeira infância, origem e raízes, elas estão assentadas aqui na cidade de Lagoa da Prata. Eu sou o primeiro filho dos meus pais. Meu pai chamava-se, porque já é falecido, José Arnaldo Cota, minha mãe Wanda Azevedo Cota, e tenho como irmãos, por ordem de nascimento, Denise, Juliana, Cristiano e Tainá. A minha família, as características gerais da minha casa. Eu vejo a minha família como uma pessoa trabalhadora, uma gente, um povo trabalhador, simples, de educação formal mediana, todos nós, e com um pouco envolvimento familiar. Não existe uma ligação muito profunda em termos de relacionamentos. Embora surja uma situação, todo mundo quer saber, todo mundo quer tentar ajudar de alguma forma. Mas no dia a dia isso não é muito comum. Não existe um relacionamento diário, digamos assim. E há um espírito crítico em toda a casa. Nós somos observadores e falamos muito. Na verdade, eu corrijo um pouco isso, né? Por causa da minha condição pastoral e pela graça de Deus. Bom, convertido ao Evangelho, meu pai, todos conhecem, né? Veio que a maioria conheceu, converteu-se ao Evangelho após mim, e igualmente minha mãe está conosco. A Juliana, minha irmã, seu esposo Henrique, seus filhos, hoje convertemos conosco e hoje congregam na igreja Batista aqui na cidade. A Parnel e o Tiago, eles são membros da igreja, nos auxiliam aqui na obra do Senhor. Tristes lembranças. Uma vez numa noite eu acordei pela virada, meu pai e minha mãe brigando por questões de adultério da parte dele. Ela pegou sinais, evidências de adultério nas viagens que ele fazia, porque ele era motorista de caminhão, viajava para o Nordeste e ficava ali 13 a 15 dias por viagem. E essas viagens também eram algo marcado pela sua ausência. Eu sentia muita falta da presença do meu pai. Eu via ele no fim de semana, 3, 4 dias, ele sumia de 10 a 15 dias, retornava, e nessa fase foi o que mais me marcou. Isso eu considero como tristes lembranças. A ausência do meu pai e o fato de, vez por outra, a gente ouvir alguma coisa acerca de relacionamentos corrompidos da parte dele. E boas lembranças. Bom, eu destaco algo no meu coração. Quando eu tinha 3 anos de idade, foi a primeira vez e a última também, porque nunca mais eu fiz isso, é que eu tinha 3 para 4 anos de idade. Eu morava no fundo da casa da minha avó e a farmácia do meu tio Renan, era no outro quarteirão, na Benedito Valadares, e eu aceitei tomar a injeção desde que eu fosse sozinho. E minha mãe aceitou a minha posição e ficaram de longe olhando, me acompanhando, né? Soube disso depois. Eu cruzei a rua sozinho, dei a volta no quarteirão, fui e tomei uma injeção na poupança sozinho. Bom, acho que eu não gostei dessa experiência porque nunca mais eu quis voltar em farmácia, médico, hospital. Mas foi uma boa lembrança, tem uma ousadia. Bom, preciso agilizar. De 72 a 75, isso. Nós nos mudamos para a Luz no ano de 70, eu tinha 6 para 7 anos, e ficamos ali um ano depois para Montes Baixos. Eu quero que você observe no mapa essas serras, porque para mim elas têm um significado muito grande. Eu herdei do meu pai um certo arnômade, né? Meu pai, como motorista de caminhão, ele morou em várias cidades e, consequentemente, após a minha vida adulta, eu segui o mesmo processo. Eu também continuei mudando. E nos mudamos para o Paracatu e de Montes Baixos, ficamos em Montes Baixos 2 anos, 72 a 74. 75 nós nos mudamos para o Paracatu e ali eu poderia dar como título essa fase da minha vida, despertando para a vida, a minha pré-adolescência. Como triste lembrança, a minha criação, juntamente com a da minha irmã, foi
foi uma criação reprimida, não tínhamos liberdade para sair na porta, até para brincar de bicicleta, ganhar de bicicleta e ficar encostado. Os pais, minha mãe tinha que ficar olhando, não permitia que, não tirava debaixo das vistas do seu olhar, né? Tanto eu quanto a minha irmã. Então sentimos assim, uma certa repreensão nessa fase da infância, não brincávamos sozinhos. Lembrança boa quando a gente vinha, porque nós morávamos fora, quando vinha na casa da minha avó, aí havia um pouco mais de liberdade, né? E um detalhe interessante, na escola eu era reconhecido como um menino inteligente, as professoras normalmente despertavam simpatia por mim, isso facilitava um pouco as coisas, né? E me estimulava mais a estudar, né? E fui a líder de classe nessa fase, e isso foi marcante, né? Porque começou a despertar em mim no sentido de liderança. Heróis. Eu despertei para o futebol, gostava do Atlético Mineiro, né? E a minha diversão era ler histórias em quadrinhos, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e assim por diante. O que Deus está na minha vida, nessa fase de 9 a 12 anos? Eu entendi que Deus despertou no meu coração, até pelas revistinhas em quadrinhos, aquele sentido de fazer justiça, de fazer o bem para as pessoas. De tanto nessas revistas, de combater o mal, combater o crime, né? Então eu entendi, acho que isso formou no meu coração esse desejo de ser uma pessoa boa, de ajudar as pessoas. Depois de Cacatu, nós retornamos para o Monte Espaço, ficamos ali até 77. De 75 a 80, 5 anos, a minha adolescência, eu chamaria de desejo de crescimento. Tristes lembranças. Temperamento do meu pai, ele era agressivo, valente, ele provocava confusões, não havia diálogo comigo, numa fase que eu mais necessitava de conselhos, ele não tinha uma estrutura capaz de me orientar e não se sentia capaz, tanto é que foi botando no meu coração o desejo de ser diferente do meu pai. Isso era muito forte no meu coração, eu não queria ser igual ao meu pai. E a repreensão, houve um episódio que combinou a depredação da natureza. Até dias atrás a Mônica descobriu isso, né? E veio me dizer, rapaz, você andou derrubando árvore, né? Quando eu tinha, me parece que 17 anos, eu era de menor ainda, um primo meu que jogou da prata, foi com despacho, nós morávamos, e bebendo cerveja, e aquela insatisfação, aquela coisa toda, voltando para casa de madrugada, havia cerca de 15 árvores plantadas ali em frente à CAF, naquela rua que sobe ali, eu não sei o nome mais, me fugiu aqui. E nós brincando, retiramos as grades daquelas árvores e fomos arrebentando aquelas árvores e mandando espada descendo aquela avenida. Alguém de bom senso chamou a polícia, nós fomos enquadrados e passamos a madrugada na cadeia. Não podíamos ser presos por ser menores, nós fomos detidos. Meu pai estava viajando, a polícia não foi chamada, mas fomos liberados e deixando toda a documentação e passei dias horríveis, né, de opressão com medo das consequências. E marcou também o falecimento do avô materno, que eu gostava muito, eu tinha medo dele, era algo especial para mim. Mas meus irmãos continuavam sendo distantes, né? O Toninho Cerezo, o Reinaldo, que eram ídolos do Atlético Mineiro. E boas lembranças, comecei a ler, muito livre. Gostava de ler, fazia disso, eu não tinha Facebook, então eu tinha que ler livros, e foi uma prática muito boa. Comecei a sair com os amigos, eu comecei a ganhar liberdade. Tinha um campinho perto de casa e eu comecei a sair para jogar futebol com os amigos. O que Deus trouxe na minha vida? Despertou a minha vontade de aprender, sede de conhecimento, eu preciso saber. E aí eu entendi que era autodidatismo, porque embora eu não tivesse orientação formal, eu tinha muito conhecimento por causa da minha vontade de aprender. De estarmos aí em bom espaço, após esse evento das árvores, eu fiquei muito humilhado, cheio de zoações, né? E surgiu uma vontade de estudar em Barueri. Eu estava com 18 anos, eu fiz o teste, né? O vestibular deles, e passei e fiquei 3 anos em Barueri estudando para técnico em agropecuária. Eu não sabia nada, não entendi nada de agropecuária, não tinha a menor vocação, mas fui e fiquei lá 3 anos e me formei. E nesse período de triste lembrança, tive um período namoro frustrante, com a sorte de Elana, fui expulso. Uma das situações, eu fui expulso
da Escola Técnica Federal de Bambuí, porque eu dei cobertura, fui omisso numa situação de roubo de um produto de um porco. Roubaram um porco, eu dei cobertura e acabou, o menino foi expulso e eu me senti no direito de me apresentar, para não deixar que ele sofresse sozinho. E acabou, levei a mesma pena. Uma coisa interessante que eu construí sempre um antitriste. Eu era uma pessoa triste, um jovem triste. Embora eu tivesse alguns amigos, mas eu não era alegre. Eu tinha uma experiência religiosa dentro do catolicismo, mas aquilo entristecia o meu coração. Eu não entendia porquê, mas eu era triste. E tive uma experiência no Seminário de Luz, entendi que eu deveria ser padre, fiquei ali 15 dias, só 15 dias. Por que eu fiquei só 15 dias? Eu já era amigo de Elaine, né? Mas não foi por causa dela. Na verdade, eu tinha uma paixão muito grande por São Francisco de Assis. Eu devorava tudo isso que referia. Eu tinha um livro que continha ali nada menos do que 15 livros juntos acerca de São Francisco de Assis. Era meu ídolo e eu carregava nas minhas andanças, eu carregava sempre uma imagem de escultura na minha mochila, enrolada em uma pequena toalhinha de rosto, e eu fazia as minhas orações a Deus através de Francisco de Assis. Depois eu descobri que isso era bobagem, né? E abandonei a prática. Mas essa e outras imagens do meu sogro me arrependo até hoje. Elas estão lá já há quase 30 anos em cima do guarda-roupa dele. Gostaria de ir lá tirar tudo, mas não posso fazer isso. Tá bom? Porque são dele. Meu herói, ou seja, minha referência nessa época foi Francisco de Assis. Nessa época também eu fui eleito presidente da Cooperativa Estudantil, criei um grupo chamado Grupo Amizade, um grupo de jovens, reunimos ali no Colégio Areia, nas noites ali, em que nós tínhamos folga, cerca de 30, 40 jovens, nós discutíamos coisas ligadas à Bíblia. Meu envolvimento religioso do JUNAC era um grupo de jovens aqui de Algodoapá, eu conheci na Nova Carolina, que participávamos do JUNAC, Jovens Unidos no Amor de Cristo, da Igreja Católica. O que Deus falou na minha vida nessa fase, entre 17 a 20 anos, despertou a minha capacidade de atrair pessoas para minhas ideias. Eu entendi isso. Deus estava me colocando assim, eu entendi que eu poderia liderar, que eu poderia influenciar pessoas. Bom, em 84 a 86, comecei a namorar no dia 31 de julho de 83, e meu casamento aconteceu dia 2 de maio de 86, portanto há 28 anos. Eu trabalhei após a minha vida profissional, após a experiência como técnico agrícola, que eu nunca trabalhei na profissão, na verdade eu não gostava, mas eu cheguei ali por uma circunstância, eu me senti reprimido na minha própria casa, e por questão de relacionamentos, uma situação me levou a tomar uma posição de estudar fora. E aprendi uma maternidade de pintura no período de 6 meses aqui em Algodoapá. Nessa transição, isso foi em 84, 86 me casei com Elaine, e eu comecei como funcionário no oficina de maternidade de pintura. O proprietário não tinha uma boa administração, ele acabou me passando a maternidade e eu assumi em 86 e fiquei até 90 como dono de maternidade de pintura em Pitangui, onde nós morávamos, eu e Elaine, na nossa primeira fase de casamento. A partir dos 21 anos, eu entendi como uma transição para a responsabilidade. Eu morei com minha avó por 6 meses, onde eu aprendi maternidade de pintura com um tio meu. Em Pitangui, fui para Pitangui, onde meus pais já estavam lá. Eu me formei em Bambuí, não busquei o diploma, porque eu não me sentia atraído pela atividade. E, de modos avanços, eu desenvolvi uma amizade com o Vanessa Franco, hoje já faleceu antes da minha conversão. E o falecimento dele me trouxe um impacto muito forte na minha alma, uma crise existencial. Que sentido tem a vida? Um rapaz morreu com 32 anos. E isso foi me aguçando para poder buscar mais a Deus. E nessa fase, uma coisa que me marcava foi a ideia do meu pai, na partir da minha adolescência. Quando eu levava alguma coisa para ele, meu pai dizia: faz o que você achar melhor. Eu não tinha estrutura para achar nada melhor. O meu achar melhor era buscar o conselho dele, só que ele não tinha estrutura para me dar alguma coisa nesse sentido. Heróis não tive. Foi uma fase assim, eu não tive uma referência
pessoas que pudessem me orientar, que pudessem me ajudar. Que Deus tornou na minha vida, despertou a vontade de conhecer, de buscá-lo. Vamos ser nas serras. A minha vida está nas serras, de onde eu passei até aqui. E de 84 a 90, adquirindo responsabilidades. 21 a 27 anos. Posso falar aqui, hoje semana que vem? Não? Não acaba isso hoje? Então vamos lá. Já foi para 6 minutos. Vou gastar mais 10. Bom, marcou discussões com meu irmão acerca de futebol. Meu irmão era adolescente, mas ele era sempre virtuoso e ainda é, né? O temperamento do meu pai. Meu irmão recebeu um grande impacto, né? Foi pai, né? Graças a Deus. Ele recebeu uma boa parte. Obrigado, queridos. Meu irmão é bênção. Em nome de Jesus. Vai ser meu Senhor de todo o coração. Já conhece, vai dando se posicionou conforme deveria, mas vai fazendo. Hoje nessa época, o William Santiago foi uma referência jornalística, um jornalista amigo, e eu comecei assim, a me ligar no conhecimento dele. Ele me ensinou a fazer jornal. Tanto é que vocês lembram, o jornalzinho que a gente faz na igreja aí, a gente aprendeu um pouco com esse rapaz, que foi um amigo, um mais velho. Ele vai para a embaixada da Dinamarca, do Brasil, na Dinamarca, voltou para o Pitangui, nós nos conhecemos e foi um grande amigo, instruiu em muitas coisas. Mas nessa época, a discussão com meu irmão, muito ativismo, não tinha tempo para a família. Aqui começou uma crise. Não tinha tempo para os meninos que eram pequenos, não tinha tempo para a Elaine. E as boas lembranças a partir daí, né? De 21 a 27, eu me casei com 22 anos, o nascimento dos meus filhos, Marina, Rogério. Rogério nasceu em 90, Marina 3 anos antes. E eu criei uma associação esportiva Pitangui. Eu cheio de ideias, né? Pode observar que aí nós, por 3 anos, enquanto eu estava lá, nós funcionamos uma associação esportiva Pitangui que trabalha com esporte especializado. Inclusive, o Paulinho foi minha vítima em um evento. Foi não? Não. Vocês perderam? Vocês perderam? Perdeu não? Nós fizemos um jogo com um time muito famoso da cidade, da região, do Paulinho era a ala direita. É isso? Está vendo? Minha memória está boa. Bom, foi uma fase boa, porque eu fui exercendo liderança, levava para meninos. Eu tinha faldinhas que eram de 10 anos de idade, tinha infantil, juvenil, júnior, até chegar aos adultos. Então, e a partir daí eu me tornei presidente da Associação Comunitária do bairro Chapadão, que era um complexo bem grande lá em Pitangui, de um bairro lá. E até hoje o pessoal tem saudade do meu tempo lá. A gente recebe algumas notícias, né? Assim, nós temos vínculos de algumas pessoas com Pitangui que permanecem até hoje, e a gente recebe notícias de pessoas lá que têm saudade do nosso tempo lá. Isso é muito bom. Saber que você deixou lembranças, saber que você foi querido. Bom, além disso, eu coordenava atividades esportivas, só arrumava um monte de coisa. Fui proprietário da Pintura São Francisco, que é uma empresa de pintura de automóveis. Relacionamento, Deus tornou na minha vida. Eu comecei a relacionar com pessoas da política, me inscreveram no PSDB, e inclusive o William fez isso. E então eu comecei assim, a me ligar politicamente, embora eu nunca me candidatei a um cargo público. E o exercício da liderança que eu desenvolvi nessa fase. Voltei para o lugar 490, pensando, se eu posso fazer algo para alguém, eu vou fazer para mim inteiro. A minha ideia seria ir para o da Praia para fazer algo de útil na cidade. Sonhando com a justiça, seria a minha fase do meu livro de 27 a 31 anos. Tristes lembranças, crise conjugal. 93 foi um ano terrível. 93 a 94, para mim, minha mãe. Distância da família. Campanha política de 94, eu fui assessor de imprensa do deputado Jair Martins, hoje já falecido pai do deputado federal Jair Martins. E por 6 meses eu fiquei em Belo Horizonte, vinha muito pouco, mas o meu casamento já estava destruído. Dificuldades financeiras, embora fosse assessor de deputado, não sabia lidar com o dinheiro, o que entrava, saía e as dificuldades permaneciam. Os lembranças acabam. Quando vim para a da 490, eu fundei o jornal Correio de Lagoa, depois se tornou Correio Regional, assessoria do deputado e início do marketing multinível, que foi um trabalho que foi trazido,
E foi bênção em vários aspectos, mas também serviu para me derrubar em outros. Aqui eu comecei a receber ajuda. O Valdir Andrade, que as pessoas conhecem, foi uma pessoa que sempre se apegou a mim, gostou da minha pessoa e me auxiliou em vários pontos. Inclusive me deu um carro, um Volks, para que eu pudesse andar enquanto eu precisasse. Fiquei com esse Volks dele 3 anos. Quando eu entendi que eu iria sair da cidade para o Belo Horizonte, eu fui devolver o carro para ele. Manuel dos Santos, um grande amigo de Ouro Branco, meu senhor, e foi uma referência para mim. Rafael de Moema, ex-prefeito, 3 vezes prefeito de Moema, foi uma pessoa que se apegou a mim e eu pude receber deles em vários diálogos, várias ajudas no sentido de orientação, conversas. Foi uma pessoa que eu amava, não entendi direito, mas que eu amava juntamente com a turma do Manel, que eram para mim como pais. Havia assim, um certo sentido de filiação, de aprendizado em relação a isso. E também o próprio deputado Jair Martins, que me acolheu num momento difícil, me trouxe para a assessoria dele através do Rafael, eu não conhecia, e eu descobri muitas coisas com o deputado Jair Martins. O que Deus falou na minha vida? Deus começou a colocar pessoas para ser referência na minha vida. Eu nunca tive isso. Minhas referências eram o Batman. O que o Batman podia fazer por mim? Minha referência era o Reinaldo, do Atlético Mineiro, do Davi Cerezo, que nada poderia fazer por mim a não ser distrair a mente. Bom, anda rápido. A série está crescendo, né? Perseverança, sonhando com riquezas, minha fase de 31 a 35. E usando a riqueza, a ausência da família, crise existencial, separação conjugal, ficamos 1 ano separados, isso foi no ano de 97 para 98, e muitas dificuldades financeiras. Eu lidei com marketing, com empresas, com motorista, Auguro, com as 2 principais empresas. Antes eu tinha me cadastrado na Amway, não vou perder tempo aqui, e participava de seminários de liderança, boas lideranças. Queridos, eu fui no Mineirinho, eu vi 5.000 pessoas assistindo o cara falar. Eu falei assim, esse é para mim, eu quero isso. Foi onde eu entrei nesse negócio. E eu comecei, tive algumas experiências, passei a viajar demais, minha família sozinha em casa. Houve um dia que eu cheguei, teve um mês que eu fiquei 28 dias fora. Eu cheguei de manhã, cheguei à noite, de manhã tinha alguém batendo na minha porta, vamos embora, Ronaldo, Santana do Monte, vamos embora, você vai comigo, você vai me dar, você é meu líder, não sei o quê, então eu não arrumo a roupa aí, e fui embora, fiquei 4 horas em casa, e fiquei mais um tempinho fora, isso me marcou. Foi duro, depois de entender o que eu estava fazendo. Estava dando um nome para mim. E eu paguei um pessoal por isso. E o que isso foi para mim? Ela está, era um colega de meu líder, galera extrovertido, brincalhão, né? Boa praça. E era uma referência para mim, gostava demais de mim, e fez de mim um parceiro do negócio. E foi a minha referência de negócio. O que Deus falou na minha vida? Minha liberdade e capacidade para expressar. A partir daí eu entendi que eu poderia expressar. Eu poderia colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu recebo, eu posso transmitir. Isso faria de mim uma pessoa diferente, faria de mim uma pessoa especial. A minha transformação foi um grande dia de mudança. Eu me converti aos 33 anos. É algo tremendo, mas tenho 2 horas para te explicar em detalhes. E que mudou a minha vida. Olha as séries. 94, 98, mudei para Joinópolis. Está vendo as minhas mudanças de cidade? Desde criança. Fui para Luz, Bom Despacho, Palcatu, Bom Despacho, Lagoa de Joinópolis, voltou. 94 de Joinópolis, esse marketing de rede era mais conhecido assim, e marcou a minha vida juntamente com a minha conversão a Jesus. E 98 a 2011, a minha conversão, Lagoa da Prata, 14 anos em Lagoa da Prata, 13 anos em Lagoa da Prata. O início da Igreja da Reconciliação no ano 2000, obviamente me marcou profundamente. Fizemos um trabalho sem muito conhecimento, mas com muita vontade, sem formação teológica, né? Os irmãos vários de vocês que estão aqui participaram desse princípio, né? Você lembra, Paguinho, Eli foi, me parece que a segunda ou terceira ovelha que nós conquistamos para Jesus. E daí até hoje, né? Graças a Deus. Bom, não vou chorar. Deixa eu chegar aqui. Não, não estou chorando. Em 2008, a igreja
ela foi crescendo, pouco a pouco, eu aqui, né, Deus foi mandando pessoas, a gente foi dando aquilo que a gente tinha, e em 2008 a gente começou uma crise da enfermidade da Elaine. Elaine se detectou câncer no seio, e a partir daí a gente começou a destabilizar emocionalmente, começou uma crise, e a igreja apoiou conosco, né? E eu tive crises emocionais a nível pessoal, porque eu via na cura divina e tive uma experiência de silêncio, que Deus, né, curou de forma valiosa, e ela não foi assim. Ela teve que submeter essa cirurgia, né? E até hoje não tomou medicamentozinho, por 5 anos, né? Quase acabando. Mas Deus preservou a vida dela, Deus curou da mesma forma, né? Embora fizesse que ela passasse por um processo diferente. Mas Deus nos ensina, em todas as coisas Deus nos ensina, sabe? E aprendemos muito, inclusive uma coisa assim, eu pude detectar o meu amor para a Elaine cresceu, e aquilo que já havia, mas que eu não conseguia expressar, isso Deus não pôs no meu coração. Deus mostrou a importância dela na minha vida. Eu não conhecia, mas não, acho que não dava o devido valor. E meu pai, falecimento do meu pai, tivemos algumas, eu cheguei a mencionar no passado alguma coisa, mas eu e meu pai, a distância, eu não queria ser como meu pai. Ele era meu anti-herói, era tudo que eu não queria ser, porque, com todo respeito à memória dele, isso é passado, ele converteu-se ao Senhor, foi uma pessoa, nos últimos 14 anos de vida, servo de Deus, completamente entregue a Deus e à igreja, com todo o rigor que ele tinha, né? Com aquele nível de exigência dele, porque ele amava e queria que as pessoas fossem como ele, queria que todos tivessem o mesmo nível de compromisso que ele tinha, e isso acabava acontecendo um ou outro, mas eu sei que os irmãos entendem isso. E em relação a mim, antes da sua conversão, ele foi adulto por mais de 30 anos, teve várias mulheres ao longo da vida, não casos contínuos, mas esporádicos, mas isso teria a minha mãe, e obviamente de alguma maneira nos atingiu. E isso me marcou o falecimento do meu pai. De 98 a 2011, vivendo pela graça de Deus, e o título desse capítulo, de tristes lembranças, a enfermidade dela, o divórcio da Marina, foi algo que me marcou profundamente também, foi algo além das minhas forças. A transferência dos meus pais na igreja, meus pais foram pregar conosco, como eles sabem disso, depois resolveram, por uma questão de entender uma incompatibilidade, porque eram pais e ovelhas, entenderam que deveriam ir para outros ministérios. Isso me marcou profundamente, porque eu tive uma crise em relação a isso, ninguém sabe disso, obviamente, até aqui, mas quem é que vai, o que aconteceu lá? Se nem os pais dele ficam na igreja, está entendendo? O que ele fez para os pais saírem? Tudo isso foram certas malignas que essas e muitas outras invadiram minha mente nessa fase, e foi algo muito triste para mim, mas entendi que foi necessário e importante para o meu crescimento espiritual. E nessa época eu tive uma fase profissional, né? Foco só, fiquei 6 meses, trabalhei como período no jornal Papel, me submeti a ser funcionário, depois do meu jornal da igreja, Jornal Mancial, a Igreja da Reconciliação, tudo isso faz parte do meu processo em termos de atividade. De boas lembranças, né? Nós tínhamos cultos maravilhosos na igreja, alguns podem testificar isso, da presença de Deus, assim, foram momentos marcantes. O nascimento da Noemi foi algo assim que deu uma alegria para a gente, com toda a agitação dela, né? Mas a compra da casa própria foi algo assim, foi uma vitória que, na verdade, eu não fiz nada para isso, mas Deus nos deu a casa, algo assim que, através na nossa separação, ela me ganhou uma loja da prefeitura. Depois nós começamos a construir devagar, vendemos essa casa em construção, serviu de base para a gente poder entrar no financiamento da casa. Deus abriu as portas, e o próprio financiamento foi algo assim que, como pastor, você não tem credibilidade nenhuma a nível de mercado. Você não serve ser pastor, não dá garantia nenhuma para a banca. E não sei porquê, assim, qual a sua profissão? Pastor, isso não existe, não tem como. Mas pastor, eu não vou mentir, eu não vou dizer que eu faço outra coisa que eu não faço. E de repente, 15 dias depois, o banco abriu as portas,
Deus, para resumir, minha referência de fé, eu estava quase caindo, mas não tem jeito, e ela, né, assim, na fé dela, ou eu, ela, assim, eu tenho que ficar de pé. E outra coisa, eu esqueci que ia falar. Uma vez eu estava quase deixando, não queria ser pastor, antes de eu me tornar pastor. Meu pai, dentro do caminhão dele, falou assim: o meu sonho é te ver pastor. Eu sei que Senhor, tudo que eu vou ser na vida é ser pastor. Com toda a questão do meu pai, o sonho do meu pai foi decisivo para que eu não fraquejasse e assumisse a minha condição de pastor. Que Deus te dê. Isso tem um significado muito grande, você vai entender na nossa mensagem de hoje. Referências: os meus pais se tornaram referência para mim na igreja, que não foram na infância, foram agora na casa. O pastor eu ungi pastor, mas o histórico de vida do pastor a postura de fé dele, ele se tornou ela aqui. E igual eu fosse pastor dele, eu admirava, eu compartilhava, eu trocava ideias, e até hoje a gente faz isso. Que Deus tornou minha família, durante o período de reconciliação, amor à família, desapego das coisas materiais, dedicação às pessoas, conhecimento de Deus e intimidade com Ele. Dos 35 aos 48. Nos últimos 2 anos, vivendo pela graça de Deus também em Arcos. Minha lembrança triste quando eu estava em Arcos, a distância da mãe, dos meninos que vieram para a roda da 40 anos. Boas lembranças, a formação de novas amizades em Arcos. A gente pôde conhecer a igreja da Paz na Esplanada, onde eu pastorei lá 2 anos, quase 2 anos. E pude amar aqueles irmãos ali, embora não fossem mulheres minhas. Eles tinham outro pastor, estava aqui apenas auxiliando na transmissão do entendimento da palavra. Referências: o pastor não com divergências, porque nunca discuti isso, mas eu não gostava de certas coisas, certas posturas dele. Mas foi o homem que Deus separou para me acolher no momento de maior dificuldade. Foi ele que Deus separou. Vem cá, vou cuidar de você atrás dele, para que nós pudéssemos ser erguidos e trazidos de volta, para continuar crescendo. Pastor Davi Sás, pela orientação, pelo conteúdo de material, pelos ensinos e pela amizade, pelo carinho, se tornou e é uma referência para mim. O que Deus tornou comigo nos 2 anos em Arcos? Obediência e submissão. Era um pastor santo. Deus mostrou que quer obedecer. Se não gosta, não é isso que você quer, mas obedeça. Seja sobre isso. Aprendi aprendizado e estratégia da obra de Deus. Foi isso para mim nesses 2 anos. Olha no mapa de 50 anos de mudanças, buscas e sonhos. É o título do meu livro, Imaginário. Está vendo aqui essas datas? Eu fiz o meu mapa baseado em mudanças, porque mudanças marcaram a minha vida. De tudo isso aqui, o que o mapa de vida fez com você, pastor? Me fez voltar agora. Sério, eu decidi mudar para a Água da Prata, sabe por quê? Porque eu percebi que desde criança eu mudei muito e nunca criei raízes. A minha cidade, a Água da Prata, foi a cidade que eu fiquei por mais tempo após a por escolha, 14 anos, com vocês aqui na reconciliação. Eu entendi que eu mudei 12 vezes de cidade, e das 12 vezes, 4 eram voltando para lá. Eu falei para ele: vamos voltar a 5ª vez para a minha experiência. Aqui eu decidi voltar para a Água da Prata e retomar o ministério da cidade. Entenderam a minha vida? Era 15, foi quase 50. Mas vamos lá.
Dá para fazer seu mapa?